Cenas dramáticas vindas da África do Sul, como essa aqui, estão correndo o mundo. Partes importantes do país estão há uma semana tomadas por violentos protestos e saques, no que o presidente Cyril Ramaphosa já classificou como uma das piores ondas de violência desde os anos 1990, antes do fim do apartheid, o sistema de segregação racial que vigorou por anos no país. Sou Camila Varas Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo conto o que acontece na África do Sul e o que há por trás dessa onda de violência. Em resumo, o gatilho foi a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, mas o contexto econômico e social do país também teve um papel importante. Eu vou explicar esses dois pontos e dar detalhes sobre a dimensão da crise por lá. Vamos a Jacob Zuma. Eu falei que os protestos tiveram início após a prisão do ex-presidente. Zuma, que tem 79 anos, foi condenado a 15 meses de prisão por desrespeito ao tribunal. O motivo é a recusa dele em depor num processo no qual é acusado de corrupção. Ele nega ter cometido os crimes e insiste que seus inimigos políticos estão usando o judiciário para persegui-lo. Após tentar sem sucesso recorrer na justiça, o ex-presidente se entregou no último dia 7 de julho. Zuma espera que a sentença seja suspensa ou reduzida pela Corte Constitucional do país, mas especialistas dizem que suas chances de conseguir isso são pequenas. Essa foi a primeira vez que um ex-presidente foi preso na África do Sul. Zuma já tinha sido preso, mas antes de assumir o cargo, por conta do seu ativismo contra o regime do apartheid, que discriminava a população negra do país. Foi o que aconteceu também com o ex-líder Nelson Mandela, ícone da luta contra a segregação racial. Zuma governou a África do Sul por quase uma década, de 2009 a 2018, e de herói nacional acabou tendo a trajetória política marcada por denúncias de corrupção. Segundo conta o jornalista Farouk Kotia, da BBC, os críticos dizem que Zuma foi de alguém de origem pobre que lutava pela liberdade a alguém intoxicado com o poder que teria saqueado o Estado com a ajuda de seus novos amigos empresários. Nos próximos meses, ele deve ser julgado por um caso no qual é acusado de receber propina anualmente de uma fabricante de armas desde 1999, quando ocupava um cargo similar ao de vice-presidente. Em troca, ele protegeria a empresa de investigações sobre uma compra de suprimentos militares. Zuma ainda enfrenta mais de 15 outros processos envolvendo acusações de extorsão, corrupção, fraude, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Ele se declarou inocente de tudo isso em uma aparição numa corte em maio passado. Mas apesar dos problemas na justiça, Zuma ainda tem muitos apoiadores na sua província de origem, KwaZulu-Natal e na de Gauteng, que são os palcos principais da violência hoje. Esses apoiadores acreditam que um ataque a Zuma é um ataque à nação Zulu, o maior grupo étnico do país. Com a prisão, esses apoiadores passaram a exigir a soltura dele, bloqueando as principais rodovias, que são as grandes artérias do sistema de transporte da África do Sul. Os protestos escalaram para um motim, com lojas, galpões e fábricas em todos os setores saqueados e incendiados. Quando eu digo todos os setores, significa que até clínicas médicas e escolas foram atacadas. Já são mais de 100 mortos e centenas de presos. Mas essa história vai além do caso de Zuma. Segundo o jornalista da BBC Vumani Mkhize, a pobreza, a desigualdade e o desemprego, que hoje é de 32,6% entre a população adulta e de 46,3% entre os jovens, era uma espécie de bomba-relógio esperando para explodir. Ou seja, a prisão de Zuma teria sido apenas o gatilho. E a pandemia teria piorado tudo isso. O atual presidente Cyril Ramaphosa assumiu o poder após a renúncia de um Zuma enfraquecido pelas denúncias de corrupção em 2018. Ambos são da ANC, que é a sigla em inglês para Congresso Nacional Africano, o partido de Nelson Mandela. Agora, Ramaphosa tem sido acusado de falhar em demonstrar liderança na crise, seja para acalmar os ânimos em relação à prisão de Zuma, quanto em garantir segurança aos sul-africanos. The path of violence, of looting and anarchy, leads only to more violence and devastation, as well as suffering. Ele também foi acusado de enviar um número insuficiente de tropas para ajudar a polícia a lidar com a violência e com atraso. Agora a promessa é de enviar 25 mil militares, 10 vezes mais do que o previsto inicialmente. Mas críticos dizem ser tarde demais para muitas pessoas que já perderam tudo. Ramaphosa sugeriu que os protestos foram instigados e que estava atrás dos responsáveis, sem citar quem são. Ele já tinha dito que o movimento tinha sido sequestrado por criminosos. Mas mesmo com a promessa de policiamento, o fato é que muitos moradores estão criando eles mesmos equipes para defender seus bairros e até shoppings da violência, como é o caso desses moradores em Joanesburgo.
Cenas semelhantes são vistas em Durban, outra grande cidade atingida pela onda de violência. E ministros dizem que se os saques continuarem, há um grande risco de que áreas do país fiquem sem suprimentos de comida em breve. O prefeito da província de KwaZulu-Natal afirmou que produtos com valor estimado em $1 bilhão foram roubados em ao menos 800 lojas. Policiais armados têm escoltado a entrega de estoques nos supermercados. Na mesma província, terra natal de Zuma e o epicentro da violência, as pessoas estão enfrentando filas para conseguir itens básicos. Relatos de faltas de combustível já estão surgindo. E além de policiar em seus bairros, moradores tentam limpar as ruas devastadas pela destruição.